E aí? Você é primeirinha, essa primeira. Oi? Você é primeira. Você assistiu primeiro. Não se juntam, acho que Foram juntos? eu acho que sim. A música é linda. A música é linda. Boa noite, Clara, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Bem, você? Boa noite, Dani. Eduardo, como Oi. hoje tem muita gente na minha casa, eu vou tirar a imagem, tá? Mas eu estou acompanhando. Ok, sem problema. Tudo bem. Boa noite, Edson. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Bom? Boa noite, Silma. Oi, Eduardo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Saudades de vocês. Pois é, nós também. A gente também. Já reserva 8 horas, tá, Eduardo? Aqui, quando eu for 2, não vai dar. Pois é, pode deixar. Então, Não quero saber que tem mais fora do camarim. Tem! Você vê como é que a gente faz para marcar o horário fácil, Eduardo? A médica. Você já viu, né? Mas tudo bem. Uhum. Ou supor. É isso daí, eu não lembrar da palavra. É, total suborno. Friozinho, né? Nossa, tá louco. Muito. Muito frio. Mas lá também tava, viu? Frio e chuva. Não assim, mas tava. Graças. Não passei calor. Todo mundo, puxa, não deu para você ir para a praia.
Nossa! Ai, gente, a pessoa não gosta de praia mesmo. Preparado para o dia 8? Ô, Luiz, dia 8, o Luiz Carlos vai estar quase 4 horas falando com a gente, tá? Se você quiser participar, meu. Sábado que vem. Sábado que vem. Tá bom, vou ver. Às 15 horas. Legal. Boa noite, Ivani, tudo bem? Boa noite para todos. Oi, Ivani, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Eder, tudo bem? Boa noite, tudo bem vocês? Tudo ótimo, meu Deus. Boa noite. Tem 2 Marcos? Não tem som. Ah, para mim tem 2 aqui. É que eu tô no carro, então um tá no carro e o outro tá no celular. Mas eu vou deixar a câmera fechada, tá? Tá, não sem problemas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Raul. Oi, Daniel. Oi, Raul. Lindo. Raul é frequentador assíduo. Ele não falta aula, né? Não. Está sendo evangelizado desde criança, desde bebê já está sendo evangelizado já. Esperamos até 8h05, aí a gente vai abrindo, até Eduardo fazer o resumo também da semana passada, aí o pessoal que volta vai chegando aí também. Boa noite, Nailda. Boa noite, Bete. Faz tempo que você também não aparece por aqui. Só viajando também, né, meu? Ah, você está onde agora? Está na igreja? Boa noite. Boa noite, Nailda. Oi, Beth. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 31, é o dia das bruxas. Eu tenho que comemorar meu dia, pô. Boa noite. Tô em alta. É um dia por ano, poxa. O pastel aí, Beth? Boa noite, Cris. Ninguém vai estar comemorando esse dia aí? Um monte de moça bonita. Olha, foi-se o Oi, tempo em Cris. que chamar de bruxa era xingamento, né? Hoje não. Hoje não. Só bruxa? Ai, obrigada. Hoje é aniversário do De quem? meu irmão. Ah, que legal. Parabéns para ele. Quem que faz a... Bom, acho que pelo tempo que faz tempo que não aparece. Ah, eu não falei nada. Não falei nome nenhum. É que eu tive que tomar umas sopas, umas coisinhas na casa dessa moça aqui, ó, Cristã. Por isso que eu faltei. Boa noite. Boa noite, Shirley, tudo bem? Boa noite a todos. Boa Cris, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sabia, Eduardo. É sempre assim comigo. É sempre assim, né? Eu já estou acostumada com ele. Ontem o pessoal reclamou ao vivo, assim, falando que eu coloco na fogueira, mas não coloco ninguém na fogueira. Eu aviso. Dá para ter aquele time, né? Né? Então é com você, Silma. Podemos? Podemos. Senta aqui. Vamos, então,
fechando os nossos olhos, respirando por 3 vezes, agradecendo a espiritualidade amiga que já se faz presente, nos dando todo o apoio e sustentação para a aula de hoje. Pedindo que eles adentrem nossa casa pela porta de entrada principal, derramando os seus bons eflúvios, começando pela sala de estar, sala de jantar, escritório, dormitórios, banheiros, área de serviço, cozinha e garagem. Agradecemos também aos mentores do Centro Espírita Semeadores da Luz e aos instrutores do curso, para que edifiquem cada vez mais e apoiem aos professores, a fim de que possamos aprender e exercitar os ensinamentos da noite. E assim, pedindo licença, vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Val. Obrigado, Silma. Muito bonito. Então, a Eduarda vai dar o resumo da semana passada, para a gente começar já com o esquentar da noite de hoje, né? Então, no capítulo anterior de Os Mensageiros, foi o capítulo 17. Então, capítulo 17, o nome dele foi O Romance de Alfredo. Então, a gente vai lembrar que o Alfredo era justamente o administrador daquele grande castelo que era justamente o posto de socorro da colônia. Como que é o nome da colônia mesmo, né? Campo da Paz. Como? Campo da Paz? É. Campo da Paz. E aí, então, passou o nome assim de uma hora. Então, ele estava administrando aquele posto de socorro. Aí entrou André Luiz, né? Entrou, né, toda a equipe, Aniceto, o Vicente, foram fazer a sua higiene pessoal e aí voltaram, né, para a mesa, para as conversas, para conversações deles. E daí Aniceto perguntou, né, para Alfredo como que estava a movimentação de acordo com as movimentações que estavam acontecendo na crosta terrestre, que eram justamente as movimentações por conta da Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo naquele momento. E aí Aniceto falou das suas, né, do que estava acontecendo, como que eles estavam agindo, uma breve palavra. E ficaram ali conversando ele e Ismália, que era justamente a esposa de Alfredo. Aí Ismália pediu licença, saiu e André Luiz fez uma colocação para Aniceto, né, de que ainda bem que ele tinha essa companheira junto dele nesse momento para dar apoio, para estar trabalhando junto com ele. E aí Aniceto e o Alfredo sorriram numa situação tipo assim, não é muito bem assim que acontece a situação. E aí então Alfredo contou a história dele. Então, a história de Alfredo era que justamente ele e Ismália, eles eram casados, né, no plano material.
tinha uma família com 2 filhos e muito bem de vida, por sinal, né? Condições financeiras boa, os negócios iam bem e o Alfredo ele tinha um, um sócio, né? Que é muito próximo a ele, um amigo que ele considerava como um amigo muito querido e é sócio, então todo nessa rotina de negócios, de dinheiro, eles estavam juntos. Só que esse sócio não era lá uma boa pessoa. Esse sócio, ele estava dando em cima da Ismália o tempo todo. E Ismália, como um espírito evoluído, uma boa pessoa, sempre, né, se afastando dele, não cedendo, né, às investidas desse sócio, desse amigo. E quando esse sócio percebeu que Ismália não iria ceder, né, às investidas, então o que ele começou a fazer? Ele começou a minar a confiança de Alfredo contra Ismália e começava a inventar situações para Alfredo falando que Ismália fazia. E então Alfredo ele começou a ficar transtornado naquelas informações, naquelas mentiras que o sócio colocava contra ele. E, né, mudando o seu comportamento, ele não tinha presença em casa, ele não era um bom marido, ele não era um bom pai. E teve uma situação, então, que o amigo contratou, ele começou a subornar os empregados da casa e ele contratou uma pessoa para entrar dentro da casa de Alfredo e fingir que era o amante de Ismália. E falou para o Alfredo ir lá que tinha gente na casa dele, que era o amante da Ismália, estava lá na casa dele. E aí Alfredo chegou, foi aquela bagunça toda, né? Saiu, o cara fugiu pela janela e deixou o chapéu para falar que tinha gente realmente ali dentro, que não era coisa da cabeça dele. Tudo maquinado por esse amigo sócio de Alfredo. E aí, quando isso aconteceu, Alfredo mandou Ismália de volta para casa dos pais dela, no interior, pegou um navio, foi para a Europa e ficou ali na Europa durante 3 anos. Contratou uma governanta para tomar conta dos filhos, porque naquela época os filhos ficavam com os pais, era o pai que tinha o poder, ele era dono da família, né? Então os filhos ficaram com ele, porém aos cuidados de uma governanta. E aí ele foi para a Europa. Ficou ali 3 anos na Europa. Quando chegou, recebeu uma carta de um familiar dizendo que Ismália tinha morrido. Tinha morrido porque depois que ela foi para a casa dos pais, ela ficou adoentada, pegou tuberculose e aí morreu, né, de tuberculose. Nesse inteirinho, então, ele sofrendo, ele gostava da Ismália, né? Sofrendo, ele voltou para o Brasil e ali ele começou a cuidar dos filhos. Passou-se anos, né? E então o amigo chamou ele no leito de morte, porque estava com a consciência pesada, e disse o que ele fez. Ele contou para Alfredo tudo que ele tinha feito, pedindo perdão dele para que ele o desculpasse. Aí Alfredo falou que não desculpava. Sinto muito, não desculpava, mas depois dessa situação, ele vendo que Ismália não tinha culpa nenhuma e não tinha mais nada que ele podia fazer, né? Ele tentou ir para o interior para conversar com os pais, para ajudar no que fosse preciso, mas morreu no meio do caminho também e foi para o plano espiritual, cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de revolta, todo desmilinguido. E aí quem foi que amparou
Alfredo, né, no plano espiritual foi justamente Ismália. E eles eram almas, um casal que estavam em comunhão eterna. E então Ismália fez esse acolhimento. Só que, em decorrência desse comportamento dele, dessa ingratidão com as coisas de bem que ele tinha, Ismália, ela estava num plano bem mais superior, e então os amigos do plano superior chegou e falou assim: olha, Ismália, não dá para você ir lá, não. Eu falo, olha, Ismália, não falou nada disso, não tem nada disso escrito. Eu que estou montando uma fanfic, viu? Falou assim: olha, não é para você voltar para ficar junto de Alfredo, tá? Porque ele precisa aprender a conviver sozinho e a reparar esses danos cometidos por ele. Então, o que ela fazia era, ela estava no plano superior, ela vinha, tá, até o encontro dele uma vez por mês e passava algum tempo com ele. E depois ela voltava de novo, até ele poder se recuperar. Então, esse posto de auxílio, ele era um posto de recuperação para Alfredo, para que ele pudesse subir até ele, não o espírito superior, descer até ele. Ele precisava evoluir para que assim ele continuasse junto do lado de Ismália. E assim, então, terminou o capítulo. Então, agora é o capítulo 18, continuando, né? Capítulo 18. Estou tirando. Informações e esclarecimentos. Como Ismália lembra, quando Eduarda começou, falando que ela saiu da sala onde ele estava, agora está voltando. Então, a volta de Ismália ao círculo de conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando, talvez, a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da continuação dessa viagem? Estaríamos a alcançar ainda hoje as esferas, estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas terrestres. Então, o Aniceto, na verdade, a intenção dele, junto com Vicente e o André Luiz, era dar continuidade à caminhada, né, até aqui, até a Terra, né, para fazer os trabalhos que estaria ensinando já André Luiz ao Vicente. Mas, né, o Alfredo dirigiu-nos o significado olhar, falou, né, dirigindo um significativo olhar, falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernotarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grandes tempestades magnéticas, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram na linha de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Então, vamos lá. Olha só. Nesse parágrafo aqui, na verdade, o Aniceto, ele já sabe qual é o significado quando ele fala as grandes tempestades magnéticas. E essas tempestades magnéticas acontecem muito, eu vou falar isso lá na frente, mas acontecem muito para que seja limpo, né, todos esses pensamentos, como ele fala aqui, né, os pensamentos negativos, os pensamentos maus, as questões da guerra, tudo isto está criando uma massa envoltória, né, no caso, de energia negativa. E essas tempestades magnéticas acontecem para limpar isso daqui.
O Aniceto que sabia disso, porém, ele sabe como funciona. Porém, o André Luiz e o Vicente ainda não têm conhecimento disso. Então, por isso que o Alfredo acredita que seria melhor eles não continuarem o caminho hoje, para eles fazerem depois que essa tempestade passaria, que seria já no dia seguinte, já estariam, né, tranquilos. Então, continuando. Reduzido o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade superior. Reduzido, homens e mulheres continuam cultivando, né, esse bem na espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Então, aqui ele traz também bastante informação para a gente começar a entender. Eu acho que esse capítulo vai nos deixar um aprendizado muito grande para podermos utilizar esse aprendizado de hoje a todo momento, nas nossas casas, nos nossos serviços, né? Para vocês verem a força de um pensamento e da palavra que tem. Que isso aconteceu lá né, na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que está descrevendo isto ainda os mensageiros, mas é algo que a gente faz isto todos os dias, todos os dias. E a gente vai estar se identificando, tenho certeza disso. Então, esses pensamentos e palavras, na verdade, ele tem o poder de se transformar em algemas que nos aprisionam ou podem se tornar asas que nos libertam. Então, esse cuidado que nós temos que ter ao falar e ao pensar. Vamos lembrar que, né, esses pensamentos, diria, inferiores, são pensamentos, né, nesse momento da Segunda Guerra Mundial, são pensamentos, um pensamento coletivo, né? A gente pode imaginar quantas pessoas estão vivendo aquela situação, o mundo inteiro, a Europa principalmente. E esse pensamento que se torna coletivo, né? Imaginando que todas as pessoas pensam, o que elas estão pensando naquele momento, vai formar, né? Vai formar esse pensamento num resíduo, vai se formar num resíduo mental. Então, sabemos que o pensamento, né, a gente já estudou isso em outros capítulos, ele é matéria mental. E o pensamento, ele modifica o fluido cósmico. Allan Kardec, né, nas obras póstumas, fala que ao redor de todo espírito há uma atmosfera psíquica, que seria isto, né, essa matéria mental da que estamos falando. Então vamos imaginar que somos nós mesmos que criamos a nossa própria atmosfera com o nosso padrão mental. E aí é por isso que muitas vezes, né, nós nos sentimos assim como sufocados, dependendo da situação. Enquanto que olhamos para o lado, para as pessoas que estão em volta, não estão sentindo esse sufoco. Então, somos nós mesmos que criamos a nossa própria atmosfera. Então, naquele momento, na Segunda Guerra Mundial, imagina esses pensamentos negativos, esse pensamento de ódio, esse pensamento de raiva, de vingança, a atmosfera que foi criada naquele momento. Então, são essas tempestades magnéticas que ele fala, o Alfredo,
que procuram equilibrar, limpando naquele momento, embora a gente sabe que no dia seguinte continuam, né, os encarnados, principalmente os encarnados, eles vão continuar ainda pensando em tudo isso, criando outra atmosfera negativista, mas é a maneira que a espiritualidade tem para nos ajudar, criando essas tempestades magnéticas para limpar esse pensamento, né, de fluido cósmico, desse resíduo mental, que esse resíduo mental, na verdade, é um lixo, é o nosso lixo mental, que essas tempestades fazem a limpeza, procurando que a gente, né, pense em coisas boas. Então, continuando, Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. E, esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Então, está aqui o complemento do que eu falei, né, agora há pouco. O que Aniceto está falando é que, se não houvesse essa higienização, né, limpeza, do umbral pela espiritualidade superior, periodicamente, isto poderia trazer grandes consequências para a saúde humana. Então, é por isso que, né, é feita essa tempestade, é uma limpeza, na verdade, que eles fazem, né? Porque, senão, esses pensamentos que também estão, imagina só, os desencarnados, que estão aí desencarnados por causa da guerra, eles ficam aqui na atmosfera, no umbral, próximos à crosta terrestre. O pensamento negativo, de uma maneira ou de outra, eles vão estar influenciando esses seres humanos. E essa influência se torna tão pesada que acaba com a saúde humana. Então, para que isso não aconteça, aí está o sacrifício que Aniceto fala, o quanto que eles trabalham para a preservação nossa. E assim, nós temos que pensar que isso daqui aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas está acontecendo, né, mais ou menos aí na Ucrânia, na faixa de Gaza, em momentos assim políticos, né? Muitas guerras civis que a gente sabe que acontece na África, tudo mais. Então, esse tipo de situações, de influências mentais, acontece ainda hoje. Por exemplo, recentemente, não estou falando de política, não quero falar de assunto, mas imagina o que aconteceu esta semana, segunda, terça-feira, lá no Rio, o quanto também não gera esse pensamento negativista, né? Tanto de encarnados quanto de desencarnados. E tudo isso, né, cria-se uma nuvem espessa, pesada, em cima hoje do Rio. Isso do Rio? Não. Porque as pessoas que estão fora do Rio também ficam pensando o que foi feito, o que teve de acerto, o que teve de erro, alguns a favor, outros contra. Então, tudo isto realmente faz com que nós, seres humanos, estamos produzindo esse lixo mental. E esse lixo mental, quem são que vão tentar tirar, porque, né, a gente alimenta muito isso? É essa equipe espiritual que trabalha fortemente para fazer essa higienização mental nossa. Continuando, então. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Não, desculpa, eu perdi, não é aqui, não. Né? São grandes os servidores de quando em quando, observemos-lhes pessoalmente os núcleos de atividade.
a humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Então, para eles, né, para os espíritos trabalhadores, eles nos veem ainda como criança. Então, imagina uma criança, né, tão, digamos, tão, como se fala? Imatura, isso, tão imatura, né? Eles nos veem desta maneira. Então, olha quanto que nós temos que aprender sobre a existência humana. Nós estamos assim, acho que, será que estamos gatinhando ainda? Não sei, sinceramente, se estamos gatinhando. Acho que ainda nem estamos fazendo, estamos no colo. Porque engatinhando, a gente ainda tem um direcionamento, né? Como criança, ela quer ir para algum lugar. Nós não, nós estamos parados, nós estamos assim, totalmente, eu vou falar um pouquinho lá na frente também, a gente está muito estagnado, repetindo o quê? Encarnações para tentar dar um passo à frente, a gente se, né? Retroceder, a gente sabe que não retrocede, mas a gente fica estagnado. Muitas vezes a gente percebemos isso, porque a gente não sai do lugar. Demoramos muito tempo para sair do lugar. Agora sim, faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com boneca. E aqui a gente pode pensar nas guerras, né? Nas bombas caindo. Imagina os espíritos mais elevados vendo isso acontecer, acabando com o próprio patrimônio nosso, destruindo igrejas, prédios, casas, estradas, tudo. Então a gente, né, faz aquela brincadeira de constrói e desconstrói, desconstrói e desconstrói. A gente cria aqueles castelos de areia na praia e espera que o mar, né, no caso, ele faça essa desabasse, né, desabe, né, tudo aquilo lá, para a gente construir de novo. E fica naquela brincadeira, né, de construção e desconstrução. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas e a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Então, essas tormentas, né, fazem com que decimem essas vibrações mortíferas e também essas possíveis pandemias, né, epidemias. Eles fazem todo esse trabalho, fazendo essas tormentas magnéticas, né, para que não se concentrem energias malfeitoras. As colônias espirituais da Europa, mormemente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados, em consequência dos bombardeios. Então, olha só, as nossas colônias aqui, assim como a do mundo inteiro, o planeta inteiro, na verdade, elas vão estar recebendo desencarnados por causa da guerra. Então, estão todas auxiliando aquelas colônias que ficam na Europa. Todas as colônias do planeta auxiliam, se unem num bem maior, juntas, para dar, para aliviar o peso, né, na verdade, dessas colônias que ficam na Europa. Em consequência dos bombardeios, nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Então, né, as colônias do mundo inteiro estão interligadas.
E elas estão interligadas como se fosse uma teia, sabe? Então, não existem espaços onde não existam colônias. Até a cidadezinha menor que possa existir no planeta, ela vai ter uma colônia sempre. E se houver necessidade de que outras colônias espirituais, outras colônias, pontos de socorros, estejam atuando, vão ser atuados. Vão estar ajudando. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles espíritos que estão mais próximos de Jesus, eles ficam, ou ficaram, né? Acho que até hoje, porque a gente mantém esse tipo de padrão de pensamento, de atitude, de comportamento, o ser humano mantém isso daí. Então, até hoje, eles ficam com os corações dilacerados, testemunhando tudo o que está acontecendo na Europa, neste caso, na Segunda Guerra. Aí eu tento imaginar, né, espírito de luz, espírito de bem, como são esses espíritos assim elevados, próximos de Jesus, vendo essas atrocidades da guerra. Eu imagino como que eles estão se retorcendo, né, em dor, vendo os nossos comportamentos aqui, esses comportamentos de ego, né, esses comportamentos de querer ser mais do que o outro, por isso que a gente entra em guerra, né, de controlar mais países para poder se sentir mais poderoso. Ou seja, o quanto que falta ainda a nós aprendermos, né? O quanto que falta ainda a nós aprendermos para entender que não é assim que vamos evoluir. A gente não vai evoluir dominando os outros. Então, esses cooperadores do Cristo, eles ficam dilacerados, com o coração dilacerado. Aos terríveis bombardeios da Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de, pelo menos, 50% dos desencarnados na guerra em curso para os outros núcleos americanos. Então, 50% desses desencarnados foi decidido aí em assembleia espiritual, os grandes mentores, que 50% iria ser transferidos desses desencarnados para a América do Norte, América Central e América do Sul. Então, por isso que eles estão trabalhando tanto aqui nesse posto de socorro. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Quando ele está falando aqui campo de concentração, não vamos remeter ao campo de concentração da Alemanha, tá? Ele está usando esse campo de concentração dos doentes, né, que estão chegando, tá? Não tem nada a ver com o campo de concentração nazista, tá? Mas não há dificuldades, aí a pergunta, né? Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? Indagou Aniceto em tom grave. Na verdade, essa pergunta de Aniceto não é porque ele não sabe, tá? É muito mais para ele chamar ao Alfredo para que explique o que acontece para o André Luiz e o Vicente em momentos tão terríveis, né? Ele já sabe perfeitamente, o Aniceto, o que acontece, mas ele questiona o Aniceto, essas perguntas que ele vai fazer durante o tempo todo, é mais para que o Aniceto explique para eles como que acontece, o que acontece. É para que fique mais
claro para eles, né? Tanto para o Vicente quanto para o André Luiz. Então, a Aniceto então grava. E a questão da linguagem? Lógico que ele sabe, né, o que acontece na questão de linguagem. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Olha só que essa organização onde chega, tá? Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nós possamos entender de modo direto. Então, na verdade, esse instrutor é o tradutor que o Aniceto está pedindo para explicar. E é a questão da linguagem. É esse instrutor que vai fazer o papel de tradutor. E a cada 50 chega um, junto com eles. Então, vamos percebendo assim esse cuidado excessivo que tem o plano espiritual com quem desencarna, independente da situação do desencarne dele. Vamos imaginar que como eu falei, nesses desencarnes na Segunda Guerra, o pessoal vem com muita raiva, né? Muito ódio, muito medo, né? Muita coisa. Então, eles têm todo esse cuidado ao receber e a direcionar para outras colônias. Aqui, por exemplo, na América, como foi falado, como foi preparado já pelas equipes espirituais, né? Assembleias espirituais dos planos bem mais elevados, eles têm tudo planejado, organizado, para que mesmo o espírito não sofra mais do que já está sofrendo e ele possa realmente começar, né, a deixar essas energias, essa atmosfera criada para o lado de fora, né, tirando dele. Ok, instrutor, ok. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de matéria de assistência. Então, o trabalho nesta colônia é só operacional, diríamos assim, né? Só de fazer as coisas. Pessoal de serviço e material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidas nas próprias regiões do conflito? A pergunta foi ótima e a resposta vai ser muito interessante para nós refletirmos. O Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Então, a decisão também são dos instrutores mais elevados. Como a quantidade de espíritos desencarnados, com perturbações espirituais geradas pela guerra, são muito intensas, e essa concentração de desequilíbrio no plano espiritual, o que iria acontecer? Iria a desequilibrar o próprio plano terrestre. Então, por causa dessa proximidade dos planos, que seriam influenciados, né? Ou seja, o plano espiritual influenciaria o plano material, os espíritos mais elevados, para que não tenham não criam um desequilíbrio para nós também, eles fizeram essa distribuição para minimizar essa força do desequilíbrio mental. No livro do Paulo de Tarso, o Paulo ele fala que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhos. Então, imagina a nuvem de testemunhos que esses desencarnados em guerra não levariam para o plano espiritual. É muito peso.
é muito peso. Essa atmosfera criada pelos pensamentos desses espíritos que estão desencarnando, e vamos imaginar que esse desencarne são coletivos, né? Ou seja, são muitos espíritos pensando a mesma coisa, tanto a favor quanto contra. São muitos espíritos que estão desencarnando com raiva, com ódio, com medo. Então, isso daí, esse pensamento, essa massa, essa atmosfera criada por causa dessa coletividade, né, de desencarne, dos desencarnados, os espíritos mais elevados acreditam, né, têm certeza, né, por isso acontece, eles pedem para que sejam divididos. É por isso que nos trazemos aqui para a América. Vamos lá. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Então, aqui, novamente, né, ele dá menção ao pensamento, esse pensamento desequilibrado, que representa a matéria mental deteriorada. É a matéria mental, essa matéria mental deteriorada é que afeta a uma forma, né, que chega a uma forma fatal ao corpo físico. Então, por isso que o plano espiritual determina que sejam distribuídos, né? Para que a gente não seja prejudicado por essas energias como encarnados ainda. Agora, vamos imaginar também tudo o que está acontecendo no planeta, o quanto que nós estamos sendo influenciados também, né? E a gente não percebe, lógico. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Nesse interim, Aniceto interveio esclarecendo. Embalde voltarão aos países do mundo os massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, um insulamento, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como os bilhões de outras famílias planetárias do universo infinito. E aqui o Aniceto ele faz nos chama a atenção de que quando ele fala a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias, ele está se referindo realmente a outros planetas onde entendemos que também tem vida espiritual. Aí nós falamos de Marte, de Júpiter, de Netuno, de Saturno, cada um no seu estado. Cada um no seu estado. Então, por isso que ele chama que nós somos uma família de Deus. Todos os outros planetas, todas as outras constelações, todos os outros universos têm planetas onde nós estamos, tem planetas assim como nós, no nosso caso, planeta muito primitivo ainda, o planeta Terra, é um dos mais primitivos do nosso sistema solar. Todos têm, nesses sistemas, nos outros sistemas solares também, todos têm planetas primitivos, todos têm planetas evoluídos.
Então, por isso que ele faz essa referência, como bilhões de outras famílias planetárias do universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Então, esses espíritos malfeitores, né, quando desencarnam, eles fazem um trabalho maior ainda de malfeitorias quando estão desencarnados. Porque eles vão poder transitar e influenciar encarnados que pensem da mesma maneira, né? Que antes, quando estavam encarnados, eles não conseguiam influenciar tantas pessoas. Mas quando estão desencarnados, né, eles passam por muito mais rápido, né, do que se fossem encarnados, por ambiente, por talvez países, por cidades, e com isto eles conseguem influenciar mais do que quando estavam encarnados. Então, é por isso que tem esse cuidado para isolar, diríamos assim, esses espíritos, né, com pensamentos tão primitivos, em lugar de deixá-los mais próximos da Terra, porque senão vão estar inflamando, né? É um combustível para o negativismo, para as coisas negativas, né? Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos um doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Então, também está falando aqui que tem núcleo de espíritos inferiores desencarnados, né, que eles mesmos também estão influenciando, promovendo a guerra e a discórdia. Então, aqui é aquela situação, né? Vigiai e orai sempre, né? Porque no primeiro deslize nosso, nós estamos sendo promovidos, influenciados para promover algum desastre, alguma coisa ruim, né? Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Então, tem aqueles que empunham as armas, e tudo bem, a gente já sabe quem são, e tem aqueles que não empunham as armas, mas que a palavra e a ideia são utilizadas como armas pesadas também. E aqui, gente, se a gente for pensar o que nós vivemos atualmente com essa informação ou desinformação na internet, é esse papel que é isso que eles estão querendo, né, que não se dissemine aqui na Segunda Guerra Mundial. E nós, hoje, utilizamos a informação ou a desinformação disseminando muitas coisas. Muitas coisas. Como diz aqui, verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. É por isso que também que a semana passada, ou retrasada, não lembro, onde a Eduarda fez um comentário, onde que a gente não assiste praticamente nenhum tipo de jornais para que a gente não seja contaminado com eu vou falar com essas desinformações, né? Porque você assiste um canal, ele fala uma coisa, aí você assiste outro canal, da mesma informação já cria outro contexto. Aí você fala um outro canal, você assiste um outro canal, e ainda tem uma terceira informação que também que não é nem com o contexto da primeira e da segunda. Aí você fica rendido. Aí você fica torcedor de um canal. Aquilo que mais te deixa feliz, ou mais se enquadra com o teu momento, você começa a assistir. Mas será que isso é a verdade? O pessoal fala que sempre existem 3 verdades, né? A minha verdade, a verdade do outro e a verdade verdadeira. E a gente esquece disso quando a gente está assistindo alguma coisa. E a gente se torna torcedor, né? Simplesmente porque acreditamos que seja melhor. Mas talvez não seja a verdade verdadeira. E com isto, nós damos força a esses espíritos inferiores desencarnados
que pode nos promover para ter alguma atitude, algum comportamento que não seja bom. Eduardo, Oi? Vai cair? caiu. Tá bom, vou abrir outro link. Obrigado, Inês. Eu vou continuar. Falta a Anailda e a Beth. E a Adriana. A Adriana chegou. Falta a Anailda e a Beth. Não, a Anailda está aí, então só falta a Beth. Beth não está, né? Não. Bom, vamos continuar. Então, quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. Todos nós vamos pagar a conta. Não tem jeito. É da lei divina que nós entendamos e nós amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei. Mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Então, quem de nós um dia não criou uma discórdia? Quem? Quem não falou mal do outro? Quem não, né, para alguém? Ou fez um comentário, talvez? Logicamente que aqui é muito mais pesado, né? Mas é um exercício de não fazer esse tipo de coisa, né? De a gente não deixar se influenciar por julgamentos ou pré-julgamentos dos outros, né? E aí fala, é difícil fazer isso? Eu acho que ele falou aqui, Eros, a lei divina. Se a gente segue a lei divina, a gente está dentro dos contextos que a espiritualidade espera de nós, né? Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou, é justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo.
estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos da espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providenciar de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Então, primeiro, o Aniceto, a gente pode ver que a gente já viu isso quando o André Luiz, no primeiro livro, no Solar, ele visitou a esfera superior, onde a mãe dele está, a convite dela, né? E aqui Aniceto fez a mesma coisa, ele visitou zonas mais altas, que no caso a Alvorada Nova, para ele se encontrar com, fazer parte daquele núcleo da espiritualidade superior dos planetas vizinhos. Então, estamos falando quais vizinhos? Saturno, Marte, Urânio, Urano, né? Urano, esses planetas do nosso sistema solar, que eles fizeram uma reunião e determinaram para ter cuidado, né? Criar fronteiras, fortalecer as fronteiras vibratórias, para quê? Para que o nosso planeta Terra, no momento que está em guerra, não estivesse emanando essas vibrações, né, inferiores para os outros planetas. Então, olha também esse cuidado, né, que os outros planetas têm para que a gente não acabe influenciando, né, cria esses muros de vibrações para que a gente não influencie negativamente, né? Ensinaram-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Então, tudo aquilo que nós criamos, temos que suportar. É nosso, né? É o nosso peso, as nossas consequências. Temos que, se nós fizermos, temos que carregar. Não adianta querer mandar para os outros, não. Somos finalmente a Casa Grande obrigada a lavar roupa suja nas próprias dependências. Então, se nós sujamos nossa roupa, nós mesmos temos que lavar. Não adianta mandar lavar para o vizinho. É bem isso que eles estão falando, né? Sorrindo, todos com essa comparação. Então, todos sorriram, né, com essa comparação do Aniceto. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. A Ismália, ela vai dar uma lição para nós muito, muito, muito profunda. Infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Deus, por Jesus, e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Então, olha que forte o que ela nos diz, né? Todos os dias, em função dos nossos comportamentos e do padrão dos nossos pensamentos, isto representa como se a nossa comunidade, nós, estivéssemos crucificando Jesus todos os dias. Então, quando estamos, metaforicamente, na verdade, nós estamos crucificando os ensinamentos do Evangelho, menosprezando os valores do Evangelho, menosprezando as lições de Cristo, dando preferência aos preconceitos,
a execução de violência. Então, é isso que ela está falando, né? A metáfora dela. Todos os dias estamos crucificando Jesus. Todos os dias estamos conduzindo a cruz. Porque esses comportamentos nossos são contra os valores do Evangelho. E assim, é comportamento, pensamento, sentimentos. Muitas vezes a gente sente alguma coisa e fala outra, né? Mas o sentimento está aí. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulação que fracassam sempre. Então, há pelo menos 2000 anos que a gente tem consciência, por causa do Jesus, né, que trouxe todos os ensinamentos, cometemos os mesmos fracassos. É isso que ela está dizendo. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre, sempre. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo. A política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anasses e Caifases. Então, nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Então, vamos pensar. Quantos Césares nós conhecemos na política? Quantos Pilates na justiça? Né? Quantos fariseus na religião? Então, esses comportamentos se repetem até hoje. Até hoje. São guerras para dominar outros países. São justiceiros, né, que acreditam que estão com a razão e fazem a justiça por eles mesmos. São os próprios fariseus, né, no caso aqui, mas hoje, quantos fariseus não tem? Falando o que tem que ser feito, mas fazendo outras coisas totalmente diferentes. Né? Então, isso daí que a gente vive até hoje, da mesma maneira. E a Ismália está nos alertando. Encantando com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é a luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos, eu e alguns companheiros, aos céus de Bristol. À noite, a nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No céu da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol
de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou-nos a descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O mistério do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se no céu, em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilosos lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Então, olha o que a oração faz, né? A união em oração. Eu lembro uma passagem, não vou lembrar completa agora, mas quando Maria desencarna, tinha uma legião de anjos esperando ela desencarnar. E naquele momento que ela está desencarnando e chega, né, no plano espiritual, esses anjos falam: Maria, pode falar o que você quiser, que nós estamos aqui prestes, estamos assim para te servir. Pode falar o que quiser. E aí ela fala assim: me levem lá no Coliseu, onde os cristãos vão ser lançados aos leões. Me levem lá, eu quero ir lá. E lá, quando ela chega lá, ela escuta uma moça lá no cantinho, cantando, orando. Aí ela pede para ela evocar esse canto, fazer mais alto. E ela pediu para ela que quando entrassem na areia, todos cantassem essa música. Porque desta maneira, todas elas, essas almas iam ser recebidas pelo plano espiritual, não diríamos em festa, mas sendo acolhidas. Então, uma história muito bonita do desencarne de Maria, que faz menção a esta questão, porque quando a gente realmente evoca a oração com o coração, com amor, de uma maneira ou de outra, o plano espiritual enxerga essa luz, né? Quando a gente fala que o evangelho em casa, quando você faz, não quando você faz uma vez sim, outra vez não, não. Quando você faz todos os dias, aqueles dias predeterminados, naquele horário, quando os espíritos sabem que podem contar com a tua oração, naquele momento, se cria um farol também, né, de luz. E aí, espíritos desencarnados vão estar sempre nos acompanhando em oração. Espírito de luz, né? Então, ou aqueles necessitados também, de ouvir aquela mensagem, aquela oração. É o que aconteceu aqui, nessa igreja, e Aniceto viu, percebeu, né? Não só ele, como a equipe que estava lá indo para a Europa para auxiliar. Então, acho que é um chamado mesmo para nós exercitarmos isto, né? Para nós fazer em oração, unidos, para podermos evoluir,
auxiliar ao plano espiritual, muitas vezes, ainda como encarnados, fazer a nossa ação. E no livro dos Espíritos está bem claro, né? Essa questão da oração, que é o sentido da oração, que é pedir, louvar e agradecer, sempre, em oração. E aí a gente vai se tornar também um farol um dia, né? Eu acredito que, de uma maneira ou de outra, esses encontros nas sextas-feiras, com horários já predeterminados há quase 2 anos, de uma maneira ou de outra, a gente se tornou farol, né? Nós todos nos tornamos faróis aqui, esse grupo, né? Porque quem está aqui está por amor, porque quer aprender, quer coração aberto para ouvir, né? Para talvez passar para alguém uma mensagem que escutou aqui. Então, eu acho que a gente não é uma igreja, mas com certeza estamos iluminando alguma coisa, hein? Não é essa igreja aqui, né? No caso do texto. Nosso chefe mandou que nós conversássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Então eles mesmos começaram a cantar junto com eles. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. E assim termina o capítulo da noite. E fica aberto para a nossa discussão, né? Para a gente acrescentar, abrilhantar o capítulo da noite. O capítulo, Eduardo, o capítulo ele fechou com chave de ouro, né? Isso daí é uma lição para a vida, não só para a guerra, para as guerras, né? Para as guerras que a gente vive, mas para nossas pequenas lutas diárias. É preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. E quantas vezes isso não acontece de nós só darmos o valor quando a gente perde, quando a gente passa dificuldade, somente no momento em que a gente está passando por uma necessidade, um sofrimento, é que a gente lembra de elevar os nossos pensamentos aos céus. Somente no momento da tristeza. E enquanto o que nos é ensinado era louvar a todo momento, agradecer a todo momento, agradecer as coisas boas, agradecer as coisas ruins, porque todas essas coisas são ensinamentos para o nosso espírito eterno. Então, fechou-se com essa chave uma vivência da Segunda Guerra Mundial, uma vivência de espíritos em união nessa luta
nessa luta cruel, como André falou, né? A guerra faz todo mundo sofrer, mas como que a união em fé, a união no amor, a união no medo, eles estavam com medo ali dentro daquela igreja, mas nem por isso eles perderam a fé. Isso somente aumentou a fé no sentido de louvar, de agradecer, e assim como nos circos máximos, né, que era o Coliseu, os cristãos que eram colocados ali, né, na cova dos leões, junto com os leões, morriam por leões ali, eles entravam nessa arena em júbilo. Não porque eles estavam felizes de estar ali, não. Ninguém estava feliz de morrer. Mas ainda assim, naquele momento, eles estavam louvando a Deus. Estavam rendendo honras a Deus. Por quê? Porque eles estavam ali em momento de perseguição. Eles estavam ali porque eles estavam sendo perseguidos por comungarem dessa fé no Cristo. Eu coloquei um vídeo agora no grupo, nosso grupo aqui. Esse vídeo é o seguinte, apareceu para mim no Instagram, que fala sobre um artigo que saiu na revista Espírita de Allan Kardec, de 1858, em abril. E eu, ouvindo, falei, deixa eu ver se é fake ou não, né? Eu tenho a revista. Essa revista eu tenho. E aí eu fui ver exatamente o texto. E o texto é exato. O texto que está no texto lá, nesse vídeo que eu passei para vocês, que é só até a questão 23, mas tem mais, não passou tudo. Ele está lá na revista. E essa conversa é com um ser de Júpiter, falando do planeta Júpiter, dos espíritos mais elevados, dos espíritos mais iluminados. Então eu queria entender deixa eu ver se é verdadeiro ou não, né? Porque está tendo muita coisa na internet, né? Mas é exatamente o que está escrito na revista, tá? Então eu acho interessante porque como ele fala aqui das reuniões interplanetárias que houve, né? Para definir as definições dos passo a passo aqui na Terra, até para não estarem evoluindo para os outros planetas, nossas vibrações, basicamente existem realmente esses seres, né? A gente já está, ele fala isso daí, ele fala no início desse vídeo que não só ele como outras entidades espirituais já estiveram. Esse espírito aqui, que está no vídeo, ele já encarnou como mulher aqui na Terra, para nos auxiliar. Então, tem uma história interessante. Por isso que eu coloquei no vídeo, tá? Inês, você queria falar? A Eduarda acabou falando, né? Mas aí a gente pega esse último parágrafo aí e vem de encontro com aquilo que a Ismália falou, né? Que todos os dias a gente acaba crucificando Jesus, né? Com as nossas imperfeições, com as nossas descredos, né? Pelo nosso não agradecimento pelas coisas que todo dia a gente recebe, e a gente acaba realmente crucificando ele, porque ele mostrou tanta coisa para nós, e a gente já há tantos anos, né, e mesmo assim a gente ainda não aprendeu tanta coisa, infelizmente, né? E aí vem bater com aquilo que a Ismália falou.
E também como é forte a influência dos maus espíritos, como falam aqui também, né? Como é forte a influência deles. É tão forte que os outros planetas têm que se reunir para não deixar que influencie os planetas deles, com a influência desses espíritos maus, né? A gente tem que realmente todo dia orar, vigiar, porque a coisa infelizmente ainda é mais voltado para o mal do que para o bem, infelizmente, né? É por isso que nós estamos nessa transição toda, né? Mas se a gente não orar e não vigiar, a gente não também vai ficar estagnado, conforme você falou, vai ficar estacionado, não vai evoluir para nada. É isso. E assim, a gente em casa, na nossa casa, a gente pode estar, né, infringindo, ou seja, as pessoas, por mais que possam se blindar, a gente chega com um pensamento negativo, com uma coisa negativa, acaba influenciando, né? E aí, vamos supor, a gente, né, influencia alguém dentro de casa. Aí essa pessoa vai para outro ambiente, né, no caso, o serviço dela, que for, vai influenciar negativamente o outro. Olha, né, como que essa cadeia de influenciamentos cadeia, é muito ampla. A gente, se não tem cuidado, a gente acaba massacrando a espiritualidade, né? Como foi citado também, né? Os fariseus, o Pilatos, os Césares, né? Que era, falava uma coisa, pregava uma coisa, mas fazia exatamente o contrário. Exato. Iliana? Iliana? Pronto, deixa eu abrir o som aqui. No meu caso, tá? É só para esclarecer. É um entendimento que eu estou tendo só agora. O nosso plano espiritual, ele fica fora do nosso planeta. Ele é assim, as colônias, elas ficam aonde? Fora da crosta terrestre? Ficam. Não sabia. Onde você achava que ficassem? Sei lá, que ficasse Uma colônia de férias, um resort. Decolar, vamos entrar no decolar, né? Vamos comprar um decolar, eu quero uma ida, só ida, não precisa voltar não. Não,
Entendi. Uhum. Eu pensei que ficasse assim, na nuvem e tal, mas que não saísse do planeta, que não fosse fora do nosso planeta. Tá. E o que fica fora da crosta terrestre? Fora do nosso planeta? Mas então significa também que esses planetas são mais evoluídos? Sim, sim. Esses planetas são mais evoluídos. Ah, uhum. O que é isso que você está pondo aqui? Isso daí, ó, peraí. Eu fiz. Peraí. Eu vou mostrar um negócio aqui. Você colocou isso aí no grupo, Eduardo? Não, eu tô abrindo aqui só para vocês verem aqui, tá? Eu não estou ouvindo. Olha só. Camadas. Olha, tá vendo aqui? É uma imagem, tá? A crosta tá aqui no meio, no centro. Ah, tá. O número 2, que é aquela massa mais cinzenta que está em volta, seria umbral. O número 3, uma massa menos cinzenta, umbral médio. O nosso solar está aqui, ó, nessa estrelinha aqui, que está na direção do rio, se fosse o caso. E depois 5, 6, 7 são as zonas mais elevadas. Então é mais ou menos isso assim que funcionam as colônias, tá? Aqui nós temos o mundo, né, o planeta Terra, e em volta os umbrais do planeta inteiro, né? Cada um tem o seu. Número 3 seria talvez menos, né? Já um pouquinho mais elevado ainda. Está dentro do umbral, mas um umbral médio, né? E depois já começam as outras órbitas aí. Orbes, né? Ah, tá. A minha santa ignorância, eu nem sabia que existia umbral médio. Eu também não conhecia, não. Não é santa ignorância, não, Eliana. Pode ficar tranquila. Para mim era tudo umbral. Mas aí eu imagino que o campo da paz, ele fica justamente nesse umbral médio, né? Que lembra que quando eles estavam no caminho, o que aconteceu? Eles viram que tinha áreas ainda muito mais escuras e profundas antes de chegar ali no castelo, ali na fortaleza, né?
Então, eles passaram por um caminho, você para lá ainda vai ficar pior a situação. Então, eu acredito que esse campo da paz ele esteja justamente no umbral médio e essa zona em que eles estão agora, essa fortaleza que eles estão agora, seja ainda mais próxima do umbral. Eu imagino isso. Sei. E tem uma outra coisa só que eu queria completar, que o Eduardo, nessa explanação, ele me esclareceu, que era uma curiosidade que eu tinha e nunca cheguei a perguntar, essa interação, como os desencarnados, eles verbalizam o contato. Então, agora parece que ele falou que tem os tradutores em cada colônia, em cada grupo, é isso, né? Estava pensando outro dia, como é que um francês que desencarna fala com um brasileiro, ou um português, um alemão, como que é esse contato dos espíritos? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, são duas situações aqui, tá? Quando nós temos, os espíritos são elevados e desencarnam, eles não vão precisar de tradutor. Eles vão se comunicar mentalmente, né? Quando são espíritos elevados. Quando são espíritos, aí por isso que o Aniceto viaja, né? Vai para a Europa, tal. Eles se comunicam via telepaticamente. Exatamente. Pensamento telepaticamente. Agora, quando são espíritos mais primitivos, aí sim eles vão precisar do tradutor, tá? Sei. E aqui, como ele falou, a cada 50 que desencarnavam, né, acompanhava um enfermeiro, né, um instrutor, um ajudante aí, que fazia o papel e ainda como tradutor também, né, no caso. Mas aí estamos falando todos os espíritos inferiores, né, são espíritos bélicos, né. E essa nossa colônia, né, o nosso lar, os espíritos que desencarnam, os homens que desencarnam nos outros países, nos outros continentes, também vêm para essa colônia, podem vir, ou existem outras colônias em cada país? Cada país, cada cidadezinha, como eu falei, vai ter a sua colônia. Havendo uma necessidade, como no caso de uma guerra, aí as outras colônias vão estar auxiliando. Como eu também falei hoje, né, as colônias é como se fosse uma teia, todas estão unidas entre si. Não existe como se fala, uma demarcação limítrofe, né? Esse daqui é meu país, esse daqui é o teu, nada disso, não. Então, lá em cima não existe essa divisão terrestre, né, como nós temos. E aí, mas cada espaço, assim como no Brasil tem 30 e poucas, 40 colônias, se não me engano, né? No Rio de Janeiro tem 2 ou 3. São Paulo também, uma pega litoral, outra pega capital, sabe? Então, são várias colônias em cada estado. Então, não é uma colônia para o país inteiro. São várias colônias dividindo. Só vão entrar em ação para auxiliar outros países quando as consequências são muito grandes e aí precisam de auxílio espiritual. E ainda assim, você viu como falou, eles estão indo para um umbral, não está indo para o nosso lar. Né? Cada uma vai para atender às suas necessidades. E cada colônia é especializada em algo. Então, também são direcionados também para isso. Ah, tá. Tá? Uhum. Entendi. Beleza, obrigada, viu? Nada. Silma, pode falar. Silma. Ia perguntar 2 coisas. Mas a primeira já foi resolvida, porque a dona Elizabeth, com a sua mediunidade extensiva, já leu o que eu ia pedir.
E aí já está no grupo o que eu ia pedir para o Eduardo colocar. Obrigada, Beth. E a segunda coisa, eu acho que não é para hoje a gente estudar, mas quando você muitas vezes vê um trabalho mediúnico, o sotaque de um médico, por exemplo, tudo bem que ele ainda está, ele está trabalhando, mas ele ainda está evoluindo, né? Então, ele está falando português, mas arrasta para o idioma que provavelmente foi o último. Isso tem a ver com a evolução dele também? Eu não entendi a pergunta. Desculpa, Silma, eu não entendi. Ô, Silma, eu acredito, tá? Eu não vou jurar por que seja realmente, mas eu acredito que em determinada situação, quando esse espírito ele é trazido para nossa, né, para o centro, né, seja qual for a situação, ele já tem um vínculo de alguma familiaridade, né? Então, por isso que fica fácil dele se comunicar, porque senão ele não iria ser trazido para cá. E como a gente nunca está sozinho, em momento nenhum nós estamos sozinhos, nem no umbral e nem em lugar nenhum, quem o levou para o centro para ser doutrinado, né? De qualquer maneira, ele pode inclusive servir, se ele nunca viveu no país, por exemplo, mas ele pode servir até como um intérprete mental, né? Como se fosse justamente hoje, né? Os pontos de tradução simultânea que tem na orelha, né? Quando a gente vai fazer qualquer coisa, fazer essa tradução simultânea mental para esse espírito, quem o levou. Se ele não tem nenhum vínculo, mas se ele chegou até aqui ao Brasil, algum vínculo ele tem aqui. Né? Porque desencarnou lá na Hungria. O que o raio está fazendo aqui? Né? Por que ele foi trazido para cá? Eu fico pensando, se eu não conseguir conhecer todos os países que eu quero nessa vida, no plano espiritual eu vou visitar todos eles. Né? O que ele está fazendo aqui? Não sei. Né? Mas se ele foi trazido, porque daí ele não veio sozinho. Se ele foi trazido para cá, ele foi trazido por algum benfeitor dele e que possa fazer, inclusive, essa comunicação. É porque a quantidade de médicos alemães é muito grande, né? Muito grande, né? Ué, a gente, né? O Joseph Gleber, né? Da medicina da alma, né? E também, né? Não vamos esquecer, o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, o Brasil, ele tem essas raízes do Evangelho ainda vivas. Então, é uma situação de que aqui foi enviado toda aqueles espíritos para fazer dar uma chance para a Terra, né? Fazer reviver o Evangelho do Cristo na Terra, nos outros, no velho mundo. Sim. Né? E, aliás, gratidão pelo livro. Ontem tivemos a aula, eu dei aula sobre Dom Pedro II, está todo mundo fora, total. Falamos isso de tudo. Fantástico. Vale a pena ler e quem já leu, releia. Releia. Uau! Uau! Obrigada.
enquanto a Dora estava falando, estava fazendo uma pesquisinha aqui. Então, por exemplo, como que um espírito consegue falar em português com sotaque alemão, né? Isso se chama xenoglossia. É a linguagem do pensamento, que a Dora também tinha falado, tá? Então, isso daí está no livro dos Espíritos explicando isto. Os espíritos, em sua essência, não possuem a linguagem articulada, mas eles acabam, por meio do pensamento, ou seja, a telepatia, aí eles passam para o espírito, aqui no Brasil, por exemplo, né? Médium falante, e ele transmite seus pensamentos e impressão ao médium, ou seja, eles se comunicam, como são espíritos elevados, na verdade, eles se comunicam por telepatia, e de uma maneira ou de outra o médium, né, acaba pegando um pouco do sotaque. E essa questão chama, essa situação, esse exercício, vai, não sei. Essa mediunidade. Essa mediunidade é xenoglossia, tá? Mas ela está falando que assim, foi falado que eles tinham um intérprete, né? Lá nos mensageiros. A cada 50 mortos, um intérprete. Eu estou falando da sim, sim. Então, esses que chegam, que não viveram no Brasil, que vêm no centro para ser doutrinado, é por conta da evolução dele, mas se entendi. Eu não tinha entendido. Entendi. Tá, agora a Dora estava me falando, porque eu não tinha entendido a tua pergunta, Silma. Agora a Dora estava me falando a pergunta tua, tá? Mas tudo bem, ok. Então não tem muito a ver com o que eu falei agora. Não. Bora. Mais alguém? Nós temos aí quantos minutos? Acho que nós temos 8. Eduardo. Oi. Alguém? Silma? Faz o encerramento. Alguém falou alguma coisa? Não? Não, o microfone da Silma que está aberto. Sem querer. Esqueci. A Silma levanta a mão. Foi para Nárnia, Silma. Oi? Foi para Nárnia. Foi para Nárnia? Pode Foi falar, Eduardo, Silma. você falou Eduardo. Não, tudo bem. Isso é normal. Vamos todos, toda hora. Pode falar, Silma. Não, se me dá licença, Eduarda, como eu estou vendo aqui que falta pouco tempo para encerrar, 7 minutos, eu só queria relembrar e convidar todos vocês, mesmo os que estão em Niterói, para participar da nossa reunião que o Eduardo está coordenando sobre cirurgia espiritual, né? O professor é da Casa do Caminho, né? E vai ser aqui em casa, aqui na sala de festa, como a gente faz um cafezinho, e vai ser às 15 horas no dia 8. Então, estão todos convidados, eu vou colocar novamente no grupo, mas eu acho que é um assunto, no mínimo, interessante, vale a pena nós estudarmos cada vez mais. Era só isso que eu queria, senão eu acabo esquecendo de avisar também. Obrigada. Depois, Silma, me passa o teu endereço, porque eu tenho que passar para ele, tá? Adriana, quem vai falar lá é o Luiz, tá? Nossa, excelente, eu adorei. Eu já tinha visto no grupo já. Precisa fazer inscrição ou é só ir? Não, só isso. Ah, então tá bom. Tá? Aí a gente começa às 3 e aí lá ele vai estar explanando bastante, vai levar material, né? Vai passar PowerPoint, falar, tem muita coisa, tem muito material lá que ele já deu essa aula em outros lugares. Eu vou colocar, a gente costuma, Adriana, cada um traz um salgado ou um doce, a gente faz o café, eu alugo aqui o salão de festas, que a gente fica mais à vontade. Aqui do lado tem estacionamento, e é na Rua do Manifesto, na frente do Clube Atlético Ipiranga. Eu vou colocar novamente. Então, como é muito extenso, o Eduardo sugeriu que nós começássemos às 15 horas, aí a gente para um pouquinho para tomar café, e depois a gente continua. Eu acho que vai ser impressionante, já, só pelo know-how do palestrante, né? A gente já pode avaliar dessa forma. E é um tema que é fundamental nos estudarmos. Né? Perfeito. Quem se habilita para fazer o encerramento hoje?
Val, é isso daí. Fritou o Val. Então, agradecidos que somos por mais esse conhecimento com o Eduardo e o apoio da Eduarda, vamos agradecer através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que assim seja. Boa noite, feliz Dia das Bruxas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo. E amanhã é Dia dos Homens, né? Amanhã é Dia dos Santos. Todos os santos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Bom final de semana.